Olá, meus irmãos, quero deixar a paz do Senhor para convosco. Irmãos, eu quero gravar este vídeo e quero compartilhar convosco uma mensagem bíblica da Palavra de Deus, que se conta no livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que diz assim a Palavra do Senhor, no verso 1 em diante. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro e companheiro de João disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: "Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda." E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Irmãos, aqui está uma palavra abençoada, uma palavra de fé, aonde acabamos de fazermos menção dela, que Pedro e João estavam subindo para o templo para orar às 3 horas da tarde. E a Bíblia diz que ali havia um certo homem que todos os dias era colocado, aleluia, para pedir esmola. E quando aquele homem viu a Pedro e a João, estendeu as mãos pedindo-lhes esmola. E Pedro, olhando para aquele homem, disse: "Olhai para nós, fixe os olhos para nós." E aquele homem, olhando para Pedro e olhando para João, Pedro disse: "Não possuo ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." Observamos, irmãos, aleluia, que Pedro, quando estava indo para o templo para orar, para buscar a presença do Senhor, ele foi parado por aquele homem pedir esmola para ele. Mas só que Pedro, ele não tinha nem ouro, Pedro não tinha prata, Pedro não possuía nada material. Mas aquilo que Pedro possuía, ele não negou para aquele homem. Imediatamente Pedro deu para aquele homem, aleluia. E o que foi, irmão Eduardo? Pedro disse: "Olhe para mim", aleluia. Pedro não ordenou, não pediu para aquele homem olhasse para outro lugar, senão para ele. E aquele homem viu, olhou para Pedro, e eu acredito, irmãos, que aquele homem viu que Pedro era um homem de Deus. Olhou para João e viu que João também era um homem de Deus. E quando uma pessoa é um homem de Deus, é um vaso na mão do Senhor, os olhos é fixado nele. E Pedro, não negando para aquele homem, não tinha nem ouro, não tinha prata, mas o que Pedro tinha, Pedro deu imediatamente para aquele homem, que foi a unção que havia na vida dele. E no nome de Jesus, Pedro transmitiu a graça e a unção sobre a vida daquele homem, que a Bíblia diz que aquele homem era aleijado, aquele homem não andava, aquele homem tinha dificuldade em seus pés para estar de pé. Queridos, e observamos que em nosso meio existem muitas pessoas desta forma, com dificuldade em seus pés para permanecer firme de pé. Aleluia. Existem pessoas em nosso meio, aleluia,
que está que nem este homem, nessa mesma condição, aleijado, não consegue andar, não consegue dar um passo à frente. E aquele que tem a presença do Espírito Santo, aquele que tem a graça de Jesus Cristo, o que é que está fazendo? Aleluia. Será que está indo para até essas pessoas? E a Bíblia diz que quando Pedro disse, em nome de Jesus, levanta e anda, Pedro estendeu as mãos e ajudou aquele homem a se colocar de pé. Olha só, irmão, a palavra. Aleluia. E a Bíblia diz que um amigo ajudou o outro e disse, esforça-te. Será que você tem ajudado o seu próximo verdadeiramente? Será que você tem estendido as suas mãos para o seu irmão? Ou você tem empurrado ele mais ainda para baixo? Irmãos, a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é verdadeiro. Aleluia. Deus, ele nos ensina a ter misericórdia uns para com os outros. Mas existem muitas pessoas em nosso meio que é egoísta, quer tudo para si e nada para ninguém. Mas a palavra de Deus nos ensina que devemos ajudar um ao outro. Devemos estender as mãos para o nosso próximo. Glórias a Deus. E Pedro estendeu as mãos para aquele homem e o ajudou a se colocar de pé. Glórias a Deus. Irmãos, é necessário nós ajudarmos o nosso próximo. É necessário nós estendermos nossas mãos para ajudar. E infelizmente existe aqueles que não querem ver você de pé. Infelizmente existe aqueles que não querem me ver de pé. Infelizmente existe aqueles que não querem ver a sua casa, a minha casa de pé. Aleluia. Mas aqueles que verdadeiramente têm a graça, têm a presença do Espírito Santo, têm Jesus na vida, vai ter a mesma atitude que Pedro e João teve para com este homem. Pedro disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, aleluia. Quem sabe, irmão, aquele homem estava pedindo esmola para se alimentar. Aquele homem estava pedindo esmola, glórias a Deus, para sustentar a tua casa. Aleluia. Embora Pedro não tivesse ouro, embora Pedro não tivesse prata, mas Pedro tinha aquilo que um homem mais necessitava na vida dele, que era andar. Porque aquele homem sabia que se ele andasse, ele não estaria ali pedindo esmola. Se aquele homem andasse, ele não estaria mendigando, mas ele estaria indo, aleluia, trabalhar para sustentar sua casa. Glórias a Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Pedro deu o que aquele homem mais necessitava, que era andar. Aleluia, glórias a Deus. E dentro desta palavra, eu quero te dizer, ajude aqueles que precisam. Se você não pode ajudar com valores, se você não pode ajudar com dinheiro, com bens materiais, ajude ele, estende as mãos, dê uma palavra de ânimo, dê uma palavra de encorajamento, aleluia, dê uma palavra de alegria, aleluia, dê uma palavra de firmamento para ele. Não lance ele de vez no buraco, que você não sabe o que é que ele está passando. Você não sabe o que o seu irmão está passando, mas aquilo que você tem na sua vida de melhor, dê para ele. Você tem a presença do Espírito Santo, dê para ele. Você tem uma palavra, dê para ele. Aleluia, glórias a Deus. E é esta palavra que eu quero deixar para os nossos corações. Que Deus vos abençoe. Inscreva aí no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Amém? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo aí para o crescimento da obra de Deus. Que Deus abençoe a todos.